terceiro vídeo, e neste terceiro vídeo a gente vai, enfim, entrar nas dimensões do fandom como possivelmente um culto. Ainda é a pergunta dessa série de vídeos. O fandom pode ser ou não visto como um culto religioso? A gente tem que entender, conforme no segundo vídeo, uma noção de religião muito além do que a gente pensa como religião tradicional. Isso talvez ajude a gente a entender como algumas atividades que não estão no aspecto religioso que tradicionalmente nós somos ensinados a entender determinados comportamentos, posições e determinados materiais e dimensões demais das religiões que a gente analisa por aqui usando o autor Nino Smart como base e as dimensões das religiões, tá? Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar de fato sobre algumas dimensões que podem ser tiradas dentro do aspecto do estudo de cultos contemporâneos, no caso aqui do fandom, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E faz 2 comentários lá embaixo, porque assim ajuda esse canal pobre e humilde a ser recomendado pelo algoritmo ladrão que só vive para roubar a gente. Então vamos lá pro vídeo, segue aí, falou. O primeiro aspecto que a gente vai considerar aqui é o aspecto experiencial. Esse aspecto experiencial vai falar sobre a experiência das pessoas dentro do grupo ou com aquele elemento do culto ou da adoração. Muitos fãs se identificam de maneira muito forte com os objetos que têm a sua admiração, ou um artista, ou um personagem fictício de alguma franquia. Desta conexão com essas pessoas, elas vão compartilhar ou construir a sua identidade, tá? O fandom ele vai criar assim uma comunidade e um senso de pertencimento compartilhado. Essa identidade comum ela pode ser vista como um tipo de crença religiosa em que os membros da comunidade compartilham uma identidade ou mesmo uma visão de mundo muito específica. Falar o Klingon, saber todos os planetas, em que localização do planeta estelar está tal planeta, das várias casas, com a sua espada do Jon Snow, ou sei lá, ter uma cabeça de um lobo, enfim, essas viagens que essa galera faz por aí. E aí é o seguinte, neste site aqui, eu achei uma reportagem bem interessante que a gente pode olhar alguns pontos aqui. Nesse primeiro ponto eu queria destacar, por exemplo, que o Daniel Russell vai falar sobre o fandom, ele que já foi participante de vários fandoms, que ele fala que há uma insalubridade nesses locais, onde os grupos de fãs ou seguidores, eles recebem uma designação separada das pessoas que se envolvem casualmente com o material fornecido. Assim, só nesta primeira característica aqui, a gente pode, por exemplo, pegar essa pirâmide do Steve Hassan. O Steve Hassan a gente usou aqui para analisar o culto bozoico, como eu chamei, ou o culto patriota, que vai mostrar de que maneira membros de um determinado grupo religioso, de uma seita, ou de um culto, ou de um fandom, no caso aqui, eles estão integrados às crenças e à organização desses lugares. Só nessa primeira fala a gente vê como, dependendo do seu envolvimento, você vai ser ali colocado em alguma tarefa para ser feita. Você tem que provar suas credenciais e de várias maneiras eles fazem isso um estilo de vida. Eles não podem permitir qualquer crítica ao seu fandom ou fé. Eu achei muito bacana este ponto aqui, mas vamos seguir aqui. O Andrew W, que é o que aparece aqui, um outro fã que vai também relatar algo nesse sentido. Quando uma crítica é apresentada, a resposta geralmente é: como posso mostrar que essa crítica está errada, mesmo que ela não esteja? Em vez de perguntar sinceramente, alguma parte dessa crítica que é válida? Esse é um comportamento de culto clássico. Isso que a gente também fala lá no culto bozoico, no culto patriota, e é o que o Steve Hassan vai classificar no seu sistema Byte, né? Controle de comportamento, controle de informação, e esse controle de informação entra aqui na crítica. Se uma crítica não é bem-vinda no grupo que você tá, você pode estar em um grupo que se configura como um culto. Tome cuidado. Controle de informação, ele é para controlar a forma como você vai ver a realidade. A dimensão de narrativa e ritual, a gente tem que falar junto, porque são 2 dimensões que dialogam. Na narrativa, vai ser os mitos, as narrativas míticas, né? Então eu vou tirar a informação a partir de um livro, ou de uma coletânea de livros. Bem, diz o Cavaleiro Negro, e acabaremos com este conflito para sempre. Nunca! Esta referência que eu estou colocando aqui vai ter, por exemplo, o grupo que vai criar um podcast em que eles vão ler trechos do Harry Potter e fazer uma reflexão ali quase que religiosa a partir da experiência de teólogo que o cara vai ter, e ele vai fazer essa reflexão como se fosse um livro tradicionalmente considerado como sagrado a partir de trechos da obra da J.K. Rowling. No aspecto ritual, o que é importante a gente destacar? Existe um grupo lá fora que é conhecido como adulto Disney. São as pessoas que cresceram
consumindo coisas da Disney, ainda continuam presos nesse ciclo de consumo e adoração aos elementos que tem ali do mundo da Disney. E olha que o mundo da Disney hoje é muito grande, né? Há toda uma ideia de peregrinação desses adultos que são fãs da Disney, de ir para esse local. Nesta dimensão a gente pode comparar, por exemplo, a peregrinação que os fãs fazem à Disney aos islãos que vão para Meca, ou mesmo Ciro de Nazaré aqui no Pará. As pessoas vão de bicicleta, vão andando, vão de joelho, e lá na Disney também há toda esta tradição das pessoas irem aos 15 anos, irem todo final de semana e tudo mais. Tem um vídeo de um cara tomando a água da fonte da Disney. Cara, assim, são esses tipos de coisa. Mas é só pra gente entender como é que este comportamento, por mais que a gente não olhe como religiosamente tradicional, eles vão se configurar e ser comparados a comportamentos mais tradicionais de religião. No outro trecho da reportagem, a gente tem aqui a Jodie Ashley Levine. Essa pesquisadora, ela pesquisou durante muito tempo sobre o judaísmo, mas ela passou a se dedicar a estudar a Disney e essas pessoas que consomem de maneira religiosa os produtos da Disney. Então ela diz que, por exemplo, no Avenger Campus, o Doutor Estranho faz um show de artes místicas, né? Então ela olha que toda essa performance que é feita ali é como se há uma celebração para os fãs de maneira ritualística. E ela diz, né? Sabemos que é um ator fantasiado, mas toda religião é performance. O ritual é uma espécie de performance. Isso não significa que seja falso. Significa que é estruturado. Ou seja, tem uma função de vivenciar aquilo. Já que o rito é a ideia e o ritual é a prática. Então, a ideia do ritual seria levar até aquele mundo inalcançável, idealizado, mítico, por assim dizer, ou por definição. A outra dimensão seria a dimensão social. Neste aspecto aqui, a gente vai ver que algumas comunidades de fãs, elas são lideradas por figuras influentes, como youtubers, artistas ou influenciadores da área, tá? Que desempenham o papel de líderes religiosos ou semi-religiosos. Eles podem oferecer orientação e liderança, bem como promover uma visão específica do fandom. A gente falou anteriormente da deshierarquização dos grupos. Há uma certa hierarquia mais orgânica. O que eu estou querendo dizer? A pessoa é escolhida pelo seu domínio no conteúdo ou pela forma em que ela vivencia muito mais intensamente aquele produto, aqueles elementos, os rituais, os nomes, as espadas, os planetas, os seres, a porra toda. É natural que tenha num grupo alguém que se destaque ali, e isso, por exemplo, funciona, vamos colocar aqui um recorte dos evangélicos, em que alguns jovens se destacam e acabam virando líderes das famosas células, que são os grupos menores em que há ali o papel em que é executada ali a famosa evangelização das crianças e dos adolescentes. Eu tive uma experiência muito interessante com este mundo quando eu resolvi participar de um grupo otaku que organizava um evento na minha cidade. E eu nunca gostei de participar de grupos, cara. Eu sempre tive um problema com isso. Eu participo, apareço esporadicamente. Eu sou o membro ocasional. E aí, tá, a gente foi na reunião com um amigo que me convidou. E aí, quando a gente chegou lá, primeiro as pessoas ficaram numa sala lá na casa, e até que uma hora a gente foi chamado para uma conversa lá dentro, que aí eu fui conhecer de fato a pessoa que era a liderança. E aí, sentada numa pose de autoridade, como se de fato aquilo fosse um culto, cara. E eu só fui entender isso muito tempo depois, porque na hora aquilo me deixou assim meio desconcertado, tipo, eram perguntas tipo meio interrogatório, e tava um ambiente meio que tipo... Eu só vim participar de uma reunião aqui, eu tô sendo iniciada. Então, é mais ou menos nessa pegada, assim. É normal a gente participar de grupo. O problema todo é a forma como o grupo se configura. Algumas pessoas vão se dar autoridade e essas autoridades vão ser reconhecidas, mas essa autoridade vai existir ali de maneira flexível. Se é uma pessoa que centraliza tudo, inclusive o controle, é complexo, é complicado, como a gente já falou anteriormente lá no Sistema Byte, que a gente já falou neste outro vídeo aqui, que eu vou colocar aqui de novo para vocês. A outra dimensão é a dimensão doutrinária. Essa dimensão vai falar sobre como as crenças e visões de mundo vão ser compartilhadas pelos membros, tá? Que pode sim ser semelhante da forma como as crenças religiosas são compartilhadas. Por exemplo, alguns fãs eles podem acreditar em uma moralidade específica baseada em seus personagens favoritos ou ter uma visão compartilhada sobre o papel do fandom na sociedade. Essas crenças podem ser tão importantes para alguns fãs que se tornam uma parte essencial da sua identidade e visão de mundo. O Russell, aí na reportagem, ele vai trazer uma palavra que
me deu um estalo na hora que eu comecei a estudar para fazer esse vídeo, que é o cânone. No sentido religioso, o cânon significa um texto sagrado oficial ou os princípios fundadores de um determinado grupo, e no fandom significa a tradição que é considerada a narrativa oficial. A gente tem que entender que todos esses recortes de que é ou não oficial, eles vão ser feitos por uma empresa que pode contratar um ghostwriter para escrever sobre aquilo, e aquilo se torna algo oficial e aquilo não pode ser contestado ou é algo lendário. Lembro que quando a Disney comprou a empresa do George Lucas, o Star Wars e tal, determinados produtos que foram criados se tornou as lendas, né? Então são aqueles de um passado muito distante, heróico e tudo mais, e aquilo não se mexe. Então algo que não é oficial se torna um não canônico. Por exemplo, os fanfics. Então esta palavra é utilizada no sentido religioso, mas ela vai ser utilizada na cultura pop, nos fandoms, também de uma maneira quase que religiosa para dizer o que é válido e o que não é válido. A pesquisadora Rachel Levine também ela vai usar um conceito chamado Midrash, que significa interpretação textual da Torá, que é o livro judaico. Segundo ela, seria a primeira grande fanfiction. Não sou eu que estou falando, hein? Então ela diz assim: em uma história bíblica, se há uma pausa em que não sabemos o que Abraão está pensando, ou nos perguntamos o que José estava fazendo a caminho do Egito depois que vendeu seu irmão, você pode preencher esse espaço com lacunas, histórias e especulações. Então ela dá uma ideia de como é que na religião também funciona a fanfic. Sim, você vai interpretar ou dar explicações variadas sobre determinados espaços, momentos religiosos, os 40 anos de deserto, de Jesus e tudo mais. Isso funciona também para as fanfics e todos os novelistas, escritores e escritoras que surgiram a partir das ficções que criam baseados nas obras e elementos da cultura pop que essas pessoas gostam. E a última seria a dimensão material. Todos os produtos, lugares, edições, reedições, colecionáveis faz parte da cultura material que é produzida nesse meio. Cedo, a universitária Natália Freitas, de 28 anos, recebeu a mensagem da mãe da criança que a questiona porque o filho foi impedido de brincar com o boneco. A gente não pode esquecer que esses fenômenos eles são comerciais e visam o lucro inicialmente. Mesmo que um fã se torne, por exemplo, um escritor ou uma escritora oficial, esse produto está lá com a intenção de obter lucro, gerar o famoso engajamento lá das pessoas discutindo que nem loucas na internet sobre se o Luke beijou a irmã dele, se ele é ou não um pervertido e blá blá blá. E a dimensão política, né, que seria uma intervenção nas questões da sociedade que pode se relacionar direto ou indiretamente com o grupo. Um fato muito emblemático aqui foi como os K-popers, como foi que eles interferiram e se mobilizaram ali pela internet para interferir nas eleições do Donald Trump. Em conclusão, o fandom ele é considerado pelos estudiosos como uma religião secular. O que quer dizer uma religião secular? Existem elementos das religiões tradicionais, mas é que eles não fazem parte das reconhecidas instituições religiosas. Esse conceito é bem interessante porque aspectos daquilo que a gente não vê normalmente como religião podem ser vistos e, por exemplo, compreender comportamentos de pessoas em relação à política, em relação ao futebol ou em relação a qualquer outro movimento social, movimento que está presente na sociedade como algo quase que religioso. Então, se você conhece alguém que faz parte do fandom e essa pessoa não admite nenhum tipo de contestação ou crítica, você está lidando com uma pessoa quase que como religiosa ou religiosa de maneira secular. Deu para sacar? Então é isso. A gente tem que ter cuidado com os grupos que a gente faz parte. Fazer parte de grupo é uma coisa natural, mas a gente pode estar em um momento e chegar em pontos em que a gente pode ser manipulado para ter determinados comportamentos. A mídia faz isso, as religiões fazem isso, a escola pode fazer isso. Enfim, qualquer grupo social que a gente vai estar, a gente pode estar sujeito e tem que estar alerta a esse tipo de situações. Beleza? Curtiu? Sabia de todas essas informações? E a gente vai voltar para analisar esses vídeos que eu assisti com base um pouco nessas dimensões que a gente viu aqui. Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar alguma coisa aqui embaixo. E falou, valeu! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.